Oi pessoal, bem-vindos a mais um vídeo do RPG Planet. Eu sou a Lina. Eu sou o Cello e esse aqui é o Boi. Tudo bom? Bom, e hoje vamos continuar passando um por um sobre os RPGs que compõem o Mundo das Trevas e hoje é a vez de falar de Lobisomem ou Apocalipse. Exato. Bom, Lobisomem veio logo em sequência, depois de Vampiro à Máscara. Sim. Né? E ele tem uma pegada um pouco diferente daquele Mundo das Trevas. É um jogo que tem um aspecto tribal, selvagem, furioso, selvagem, né? E também uma grande luta, né? Ele é permeado por uma grande luta contra o apocalipse, contra o fim do mundo. Contra o fim do mundo, né? Sim. Exato. Então é importante a gente lembrar, né, que no mundo das trevas é como se fosse um espelho do nosso mundo. Então a gente vive, por exemplo, na cidade de São Paulo existe um lado dark, um lado sombrio, né, que é o mundo das trevas e onde essas criaturas vivem. E aí a gente encontra, né, de repente com essa criatura que é o personagem principal desse RPG, que é um lobisomem. Bom, e lobisomem, então, ele nasceu como o antagonista do vampiro ou não? Você não concorda com o antagonista? Assim, depende do ponto de vista. Quando você olha do ponto de vista do vampiro, pode ser um antagonista. Do ponto de vista mais simplista do lobisomem, até que os vampiros podem ser tipo os inimigos naturais. Na minha mesa viu um lobisomem era pancadaria. Os lobisomens, na verdade, eles têm um problema muito maior para enfrentar do que vampiros, né? Que é a Wyrm. A Wyrm é uma entidade cósmica. Exatamente. A Wyrm é uma entidade cósmica que, em algum momento, ela enlouqueceu. Ela era a que renovava o ciclo, né? Então você tem uma entidade que cria, uma que estabelece um padrão e a outra que renova o ciclo. E ela enlouqueceu e acabou se tornando uma grande corruptora, né? Corrompendo o mundo, corrompendo as almas, as mentes das pessoas. Ó, teve um mestre que narrou pra gente falando que os vampiros eram a representação máxima da corrupção. É porque ele não sabia o que ele estava falando. Existem coisas muito piores no cenário de lobisomem, muito mais terríveis do que um vampiro. Mas muito mais, não tem nem comparação. E a Wyrm, como que você luta com a Wyrm? Como é que você luta com uma entidade cósmica? Você é só um lobisomem, cara. Você na verdade luta contra os minions dele. Os braços dela. Os braços que são fomores, que são pessoas possuídas por espíritos. Que bicho é esse? Fomori. Mas a questão toda é qual que é a relação dos lobisomens com a Wyrm, que eu fiquei na dúvida. Os lobisomens, eles foram criados para lutar contra a Wyrm. Então isso é uma batalha já milenar. Exatamente. E tem umas megacorporações também que representam a Wyrm, né? Tem a Pentex, né? Então, pra você entender mais a Wyrm, a gente pode inclusive fazer um vídeo falando sobre isso. Sim, vai ter vídeo só sobre Wyrm. É algo que interfere pode ser usado em qualquer aventura. Eu uso bastante a Wyrm, porque ela ramifica, né? Então você tem megacorporações que são corrompidas, você tem espíritos corrompidos, você tem os fomores que são... Você pega um espírito corrompido, você coloca dentro de uma pessoa, ou de um bicho, ou alguma coisa assim, e você tem um fomore. Fomore é uma criatura deformada, uma criatura possuída, uma criatura tipo terrível. A gente pode ter no cenário magos corrompidos, fadas corrompidas, tudo pode ser corrompido pela Wyrm. Mas vamos voltar a falar sobre o lobisomem. Bom, o lobisomem não é o único tipo de licantropo que existe, né? Licantropo não é nenhum termo que é usado, né? Ué. Não, pode ser usado, mas é que a licantropia, na lenda, é uma doença, né? E tá ligado já a lobo também. E tá ligado a lobo. Mas tem metamorfos fora lobisomens? Tem, né? Tem os Bastê, que são homens gato. Você tem as Nagas, que elas são homens cobra. Você tem os Mocolés, que são homens crocodilos. Você tem os Nuisha, que são os coiotes. Você tem os Corax, que são corvos. Tem todo tipo, tem vários tipos de metamorfos, tá? Tá. Então, assim,
olha só, são vários RPGs que compõem o mundo das trevas. Né? E dentro do lobisomem você tem diversos subjogos que você pode jogar naquele microcosmo. Você não é tubarão, você tem homem tubarão, gente. Ah, é? Você pode jogar com uma pessoa que vira um tubarão, sabe? É muito rico, é muito rico. E voltando pro lobisomem em si, como é que é a divisão social deles? Assim? Tem clãs também, mas são chamados de tribos, né? Exatamente. É um jogo tribal. Lobisomem é um jogo de horror selvagem. A gente fala que o vampiro é um jogo de horror pessoal e o lobisomem, nesse contraponto, é um jogo de horror selvagem. Você é uma fera e você está afadado a morrer. Todo lobisomem, ele desperta, entre aspas, tem a primeira transformação e descobre que ele vive num mundo onde ele não é aceito nem por humanos, nem por lobos, né? Entre muitas aspas, você vive dentro de uma guerra. Então você descobre isso em determinado momento da sua vida. Normalmente na adolescência você se transforma. Verdade. Tá? Você tem a sua primeira transformação, ela não está sob seu controle. Tá? Ela tem alguma relação com a lua? Não tem? Eles usam isso? A relação da lua no lobisomem Apocalipse, ela está relacionada à sua função no mundo Garou, no mundo dos lobisomens. Então você tem são 5 fases da lua, que é o quê? Lua cheia, você é um guerreiro. Lua crescente, você é um galharde, você é um contador de histórias, você é um bardo, você inspira a nação Garou. A meia-lua, né, que não é nenhuma lua considerada por nós como uma fase, né? Então, a meia-lua, eles são juízes, eles são os filodox, eles são os detentores, né, das leis, né, da nação Garou. Representa equilíbrio. Exato. Juízes, nem para um lado nem para o outro, estão, né, tem esse papel. Minguante. Minguante é uma lua misteriosa, né? Você não sabe para onde ela está indo e tudo mais. Eles são os teurges, eles são os responsáveis por lidar com o mundo espiritual. E você tem os luas novas. Os luas novas é a lua escondida. Eles são quem? Eles são os ladinos, né? Os rogues da nação Garou. Gatunagem. Então, eles são os tricksters, né? São aqueles que fazem aquelas pegadinhas. Eles têm até um certo humor. Né? Essa é a ligação deles com a lua. Então eles nascem nessas luas. E aí pegam características. Exatamente. Eles pegam a sua classe. Né? Beleza, legal. Guerreiro, bardo, ladrão. Bom, então agora a gente tem as tribos também, né? Então além do que seria a classe que eles escolhem, ainda tem a tribo que eles pertencem. Exatamente. Todo lobisomem tem uma espécie. Tá. Ok? Essa espécie vai definir algumas características físicas, como cor de pelo, local de origem, às vezes. Tá muito ligado à geografia. Exatamente, exatamente. Entendeu? Todas as espécies carregam também as suas fraquezas, né? Então, por exemplo, os presas de prata, eles são insanos. Como eles tiveram muito cruzamento entre parentesco próximo, se você pegar uma regra mais avançada do livro da tribo, você considera que eles são meio malucos. Os roedores de ossos, que são outra tribo, os vira-lata. Eles são vira-latas, eles são pessoas que não são tão tratadas tão bem assim por alguns membros, eles são não têm muitas posses e tudo mais. Eu acho que a tribo que mais tem uma maldição mesmo são os peregrinos silenciosos, que foram expulsos da sua terra natal, que é o Egito. O peregrino silencioso é aquela espécie que é tipo aquele... Tipo Anubis. Tipo Anubis. Então, assim, a forma de lobisomem deles é tipo um Anubis, né? Eles foram expulsos... Parece um Doberman do deserto. E quando eles tentam entrar no mundo espiritual e falham, eles atraem um espírito... uma aparição, né? Não é nem um espírito natural, é uma pessoa morta eles atraem. Então é bizarro, eles têm uma maldição mesmo, né? E agora sim, uma coisa que eu tava pensando, né? O lobisomem ele descobre, então ele não nasce sabendo que ele é lobisomem, ele descobre em algum momento na adolescência dele que ele é um lobisomem. Então existe essa questão da transformação, né? Como que funciona essa transformação depois que ele descobre que ele é lobisomem? E eu queria perguntar junto com essa sua pergunta se passa de família, não. se pai para filho, ou se é
uma coisa totalmente arbitrária, assim. É assim, passa de pai para filho, mas não como as lendas falam. Mas vamos responder essa pergunta primeiro. O lobisomem, ele se transforma. A primeira transformação, normalmente, ela é involuntária, causa... assim, tem uma emoção muito forte, de repente se transforma. Aí tem alguns que matam a própria família e tudo mais. Depois disso, ele é ensinado, porque existem... A nação Garou fica olhando, vigiando esses cubs, esses filhotes. Quando eles se transformam, né, eles pegam esse Garou, esse lobisomem, e levam para a tribo. Aí eles levam para a tribo, ensinam ele quem ele é, tudo mais. Respondendo a sua pergunta, é uma questão meio genética. Né? Não tem aquele lance da mordida, tá? Mas é uma questão genética. Lobisomem, ele pode ser fruto de 3 tipos de relacionamento. Ok? Tá. Lobo com lobisomem. Ok. Então esse lobo, ele carrega o gene da tribo, tá? E o lobisomem, que é da tribo. Eles se unem e nasce um filhote. Tem chance de nascer um filhote lobisomem. Tá. Lobisomem e humano é o segundo relacionamento, mesma coisa. Tem uma chance. Lobisomem fica na forma humana, tem um relacionamento com um parente que tem que ter o DNA da tribo e tem uma chance de nascer um outro lobisomem. E tem o que é proibido pela nação Garou, que são os relacionamentos entre 2 lobisomens. Que quando 2 lobisomens têm um fruto, esse fruto é deformado, é um impuro. Ele carrega uma mácula que os lobisomens, a maioria deles, acredita ser a marca da Wyrm, que é a corruptora. Olha, não sabia disso. Ok? Só que alguns lobisomens acreditam que, na verdade, o mundo poderá ser salvo, tem uma profecia benéfica, entendeu? Ligada a um impuro. Então, alguns protegem esses impuros, enquanto outros, a maioria, não os vê com bons olhos. Legal. E a ligação também que existe no lobisomem com o mundo espiritual é um negócio muito forte, né? Sim, Tem todo um mundo fora do nosso mundo. Exatamente. Né? Eu costumo dizer que o lobisomem ele é meio mortal e meio espírito. É meio lobisomem e meio espírito. Ele consegue vagar nesses 2 mundos. Tem muito preconceito de gente que fala que o jogo de lobisomem é só tiro, porrada e bomba. Na real, ele pode ser tiro, porrada e bomba no mundo espiritual e no mundo nosso. Sim. Entendi. Então você transita entre esses 2 universos. Muito legal. E qual é que é o elo do mundo do lobisomem apocalipse com o mundo do Vampira Máscara? Olha, você pode colocar lobisomens e outros tipos de feras nas partes selvagens da sua crônica. Né? Em parques, reservas, estradas, né? Interior. Exatamente. De repente colocar um lobisomem que está perdido, um cara que não entra em tribo, que foi meio banido, legal, causando. Legal. E aqui no Brasil tem a Amazônia, cara. Dá pra pôr. Exatamente. Ou a Amazônia, dá pra fazer uma campanha. Lobisomem. Aqui em São Paulo a gente tem o Parque do Ibirapuera. Eu lembro que você, quando jogava, tinha o lobisomem da USP. Tinha o lobisomem da USP. Existe um jogo oficial da White Wolf, chamado Reis da Cross Amazônia, em que eles tentam criar um cenário, né, de lobisomem na Amazônia. Olha que legal. Como grande parte das coisas que as pessoas de fora fazem do Brasil, tá errado. Ficou horrível. Então, assim, é legal de referência, é bacana. É legal a ideia. É legal por ter, só que se você for ler e coloca sua visão do Brasil dentro desse jogo. Foi o que eu fiz. Dá aquela perdoada. Então, o cenário da Amazônia, ele originalmente é de Uergato, né, e outros tipos de feras. E os lobisomens, eles vêm pra cá. Só tem um tipo de lobisomem, que são os Uquitenas, que é outra tribo, uma tribo de índios americanos, que vem pra cá e começam a viver aqui. Então não é bem feito. Tá. Não é bem feito. E se você olhar o Google Maps, você consegue criar, hoje que é uma dica para qualquer pessoa que vai mestrar Google Maps. Use o Google Maps, coloca o seu bonequinho no Street View e veja como é que são as coisas, para você narrar para sua mesa. É o que eu faço. Muito bom. Eu narrei o Reis da Cross Amazônia há muito pouco tempo,
E eu usei o caminho de Manaus, como é que era o aeroporto, porque tudo isso que você consegue ver, Sim. tá? A gente usou isso, inclusive, A gente fez aqui no Vampiro. Vampiro em São Paulo, a gente Que o usou Thiago fez. Street View. A gente Cara, usou, era muito. Nossa, é incrível. fica muito legal. Você pode, se você quiser usar um monitor, coloca o monitor do lado, fala assim, ó, vocês estão vendo isso daqui, vocês estão neste edifício. A gente andou pelo metrô de São Paulo, a gente tinha referência daquela igreja em frente ali, o Shopping Santa Cruz, do lado do Arquidiocesano, que a gente tinha cenas ali dentro daquela igreja, dentro da Catedral da Sé. Então, é muito legal, né? Exato. Usa a tecnologia ao seu favor. Bom, então agora vamos pensar, né, qual é o clima do jogo, né? Dando referências para vocês aqui de filmes, de música, né? De coisas do nosso mundo, assim, que a gente olha e fala assim, isso é lobisomem. inspira lobisomem. Fora os filmes óbvios de lobisomem, tem alguns filmes que pegam o espírito dessa coisa da pessoa selvagem. Acho que aquele Natural Born Killers tem um pouco desse aspecto do cara meio fora de controle, no mundo meio selvagem, tem a aspiração de LSD meio espiritual no meio do negócio, entra nesse clima. Se você transformar ele em lobisomem, dá um lobisomem malucão, assim. Eu acho que tem um pouco daquele do Sons of Anarchy, sabe? Sons of Anarchy, o seriado do motoqueiro. Seriado de motoqueiro, né? Do Aquela coisa de verdade. tribo, um monte de bad mesmo, guy, entra bem né? nesse clima. Junto. Acho que Pode ser. entra bastante no clima de lobisomem. Olha, pra mim, aquele filme 13º Guerreiro, na minha opinião, é uma matilha de crias de fãs, são uma tribo de lobisomens, com um peregrino silencioso que caiu ali de gaiatos no negócio, e fica acompanhar os crias numa coisa terrível e para contar a história deles. Para mim é uma referência de tribo. Inclusive eles atacando, eles entram nas vilas em tribo, né? Como se fosse uma matilha e tal, lutando. Seriado, eu diria o True Blood. True Blood tem um pouco. Que tem um pouco desse negócio tem umas tribos, entendeu? Que eles tem se apocalipse? reúnem. Não sei se tem um apocalipse, mas tem a temática meio parecida, né? Uma temática meio de caça, de guerra contra outras criaturas e coisas assim. E tem também vários tipos de filmes ligados com os índios americanos. Sim. Uhum. Inclusive você tem tribos que são especificamente tribos americanas. Elas sofreram da invasão dos europeus nas Américas. Tem toda essa rixa entre tribos que vieram da Europa e tribos que são americanas, né? Tipo, nativas americanas. Então, assim, Dança com Lobos, por exemplo, é um filme que pode ser uma boa referência de... Qualquer filme também que se passe assim, longe das estradas principais da América do Norte, que passa pelas cidadezinhas, pelo interior. Eu imaginei aquele seriado do American Gods. Eles pegam um carro. Pode ser. Sim, e eles plantações. Eles sempre estão numa cidadezinha, minúscula. Neil Gaiman é muito Mundo das Trevas. Neil Gaiman pega muito. Muito Mundo das Trevas. Mas vamos pra música, então? Vamos pra música. Rock sulista e metal sulista dos Estados Unidos também, tipo Black Label Society. Eu vou chamar aqui qualquer tipo de música folk. Folk. Tá? Folk metal. Corpicani. Omnia, que mais? Eu gosto muito de uma banda de metal mongol, mongol. Chamada The Who. HU. Não é o The Who. Não. É HU. Como é que fala? The Who? The Who. Isso, boa! The Who. Boa, gostei. Pra pegar o lance do lobisomem. A gente coloca os links aqui de algumas musiquinhas bacanas. Exato. Bom, gente, esse foi o nosso vídeo, então, né? Com uma pincelada sobre lobisomem, né? Que faz parte aí do mundo das trevas. E a gente vai dar sequência agora nos próximos vídeos dos outros RPGs pra gente logo entrar no detalhe do Vampiro a Máscara. Isso aí. Tchau! Os lobisomens, eles têm um problema muito mais sério do que lidar com vampiros. Lobisomem. Droga, eu sou o dia inteiro. Lobisomem.
Vampiro. Lidar. Lidar com vampiro. Os lobisomens, na verdade, eles têm um problema muito pior do que mexer com vampiro. Isso tá certo, isso? Lembrei de outra música aí no final. Referência. Sabe o que faltou pra gente falar? Secos e molhados. Sabe, Vira. Sabe o que faltou pra gente falar que a gente falou? Vira, que ficou muito legal?